Boa noite, sejam bem-vindas a mais um dia de live. E o nosso tema hoje é super bacana, porque é um tema que pegou muito pra mim quando eu comecei. E o nosso tema hoje é como vencer o medo e a insegurança nas redes sociais. Então, se você aí tem medo de gravar stories, tem medo de gravar vídeos e se expor, dar a cara a tapa mesmo, o tema da live de hoje é pra você, tá bom? Seja bem-vinda, Nayara. Eu espero que vocês fiquem comigo até o final. A gente vai chamar uma psicóloga aqui, que ela tem hoje Pessoal, só um minutinho que o celular tá descarregando pra variar, tá? E oi, querida. Hello, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem, minha primeira live. Tô com Ai, que medo. legal! Seu primeiro ao vivo, então. Tô nervosa. Meu Normal. primeiro ao vivo. Adoro. Bom, eu vou colocar só o celular pra carregar aqui, só um minutinho, porque pra variar tá descarregando, tá? Bem normal, assim, meu mesmo. Normal, quem trabalha com celular sofre desse mal. Não consegue virar a câmera. Deu certo. Não consegue virar. O seu negócio aí não consegue virar a câmera, não? Põe ela em pezinha? Pra Eixe, ficar melhor. o meu ring light só segura o Não celular assim. Ah, não. Então não tem nada, não. A gente dá um jeitinho Ele aqui, não tá bom? vira. Você não avisou Bom, que era gente. pra vir maquiada desse tanto? Que você tá Ah, toda não, gente. bonita. Eu tava gravando, filha, né? Só Gente, assim, que senão- maquiagem mais linda. Inclusive, Pri, parabéns. Você tá Mas cada aqui. dia arrebentando mais. Você é ótima. Ai, obrigada. Obrigada. Você também, né, bebê? Arrebentando. É. Mas eu, Ó, na verdade, então, gosto ó. de vender. Eu gosto de vender. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Eu acho que vai ser bem bacana, bem interessante para todo mundo que estiver aqui. Tanto para quem quer trabalhar com maquiagem, produção, quanto para quem quer vender, gosta de vender, não gosta de vender, tem medo de vender, né? A gente não pode ter medo de vender o trabalho da gente ou o produto da gente. Exatamente. A gente tem que mostrar que a gente acredita naquilo que a gente vende, né? A gente tem que passar confiança para a pessoa. Exatamente, isso mesmo. Né? Isso mesmo. Bom, Seja então, lá qual você... for o produto, né? Exatamente, seja qual for o produto. Bom, então vamos lá. Então, se você tem medo de aparecer nas redes sociais, assim como eu tinha, não sei como foi pra Sandy, mas eu vou saber daqui a pouco. Mas eu tinha muito medo, muita insegurança de tremer mesmo, gente. Assim, então, graças a Deus, eu tenho evoluído muito, tenho vencido muito a cada dia. Tem sido um passo e, graças a Deus, os ganhos têm sido extraordinários. E eu tô realmente aqui hoje para passar para todo mundo que me acompanha que vale muito a pena, porque a rede social hoje é a melhor ferramenta, é indiscutível, que ela é a melhor ferramenta para alavancar nossas vendas ou mostrar para a pessoa o potencial que a gente tem como profissional. Bom, então a primeira coisa que eu queria saber, Sandy, é como foi para você o seu início, o seu começo? Se foi difícil, se você tinha medo, se não, se já foi uma coisa assim, não, para você já foi top, já foi naturalzão. Conta aí pra gente. Na verdade, foi igual hoje. Eu tô aqui, ó, com a mão gelada, porque eu nunca tinha feito um ao vivo. Eu sempre tive muito medo do ao vivo. Nossa, eu falo, gente, não. Porque assim, eu não ensaio para fazer stories. Muito difícil eu gravar um stories, desligar e fazer outro. Ah, esse não ficou bom. Eu sempre gosto de fazer ali na tora mesmo, para parecer muito real, né? Uhum. E aí, o ao vivo eu ficava, mesmo assim, eu ficava com medo. Então, no início, como que foi? Eu peguei o meu Instagram pessoal, e comecei a vender nele, no meu Instagram. Então, assim, ali eu tinha todos os públicos, né? Tinha os crush da época, tinha família, tinha amigo, todo mundo. Então, assim, o que eu perdi de seguidor no início
perdi muito seguidor. Mas eu sabia o que eu queria. Eu transformei meu Instagram naquele momento no meu Instagram de trabalho e ali ia ficar só quem realmente se interessasse pelo meu trabalho. E eu lembro que eu falei para as minhas amigas, eu vou gravar e vou sair correndo. E é realmente isso, né? Eu gravava assim, como se ninguém fosse ver, mas teve medo sim, teve insegurança, né? Às vezes eu forçava a voz, não ficava aquele negócio tão espontâneo, porque você quer parecer tão perfeita que você dá uma forçadinha, o que não é legal. Aí com o tempo que eu fui melhorando, que a gente começa a observar, né? Começa a observar grandes profissionais, pessoas que trabalham, ganham dinheiro com isso. E aí você vai melhorando cada dia mais. Mas com certeza, no início, sempre dá medo, né? Para quem tá assistindo a gente, se tem alguém querendo fazer isso e tá com medo, é normal. Eu acho que o medo ele é até bom pra gente, porque ele é um ponto de equilíbrio, né? Tipo, quando você tá com medo, ele te freia, ele puxa a sua rédea ali, né? Então, assim, é até bom que ele vai te ajudando. Ele te ajuda até onde você pode ir. Legal. Já no meu caso, gente, foi um pouco. Eu vou contar resumidamente a minha experiência. Já comigo foi um pouquinho diferente, assim, eu tinha muito receio mesmo. Aquele medo de ser julgada, das piadinhas, né? Que no começo tem, não tem jeito. Então, assim, eu tinha muita insegurança. Então, eu sofri muito com isso. Na verdade, eu sofro ainda, estou num processo ainda, mas graças a Deus eu acho que eu evolui demais, né? Porque antes eu nunca fazia um ao vivo e aí eu já vou para 15ª seguida, eu acho. Então, assim, já evolui bastante. Tem feito vários vídeos bem segmentados mesmo para quem quer se tornar maquiador mesmo. E aí, agora eu queria saber de você, o que você fez, assim, que te ajudou a vencer os seus medos e as inseguranças? O que você podia falar pra gente, assim, que foi uma coisa legal que te ajudou? A primeira coisa, é muito arriscado a gente entrar nesse ponto, porque é muito individual. Mas, com certeza, o primeiro ponto foi a fé. Gente, Pri, quando eu comecei a maquiar, que eu ia delinear, eu delineava assim, ó, tremendo. Eu não sabia, aí eu juro, eu ficava, Deus, por favor, me ajuda a delinear, por favor, me ajuda. Leva a minha mão, faz esse delineado, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, eu peguei muito com a minha fé e com Deus. Não tem como negar. Esse foi meu primeiro ponto. Depois foi a insistência. Então, eu comecei num quartinho lá em casa, eu filmava, né? E aí, é insistência mesmo. A constância, na verdade, né? Quando você pega o hábito, você deve concordar comigo. Agora que você já fez aí 15 lives, você vai perdendo o medo. Então, conforme eu ia gravando, eu ia perdendo um pouco do medo. Só que, assim, eu tenho um pouco de facilidade para falar. Lá na escola, quando a gente ia apresentar trabalho, eu sempre era aquela que queria falar. Sempre fui dessas, eu quero falar. É um pouco aparecida. Mas isso não quer dizer que quem era daqueles que não gostava de falar também não consiga. Porque se você insiste, todo dia você faz, uma hora vai. Entendeu? Uma hora vai. E claro, sendo profissional, sendo ético, sem como que eu posso falar, atrapalhar ninguém, sem tentar passar em cima de ninguém, sem falar mal de ninguém, ganhar seu espaço falando mal de alguém. Nunca foi por aí. Então é isso, é da constância mesmo. Legal. Assim, um dos pontos que eu acho bem interessante, assim, para mim, no começo, o que eu fiz? Primeiro, eu identifiquei o que era o meu real medo. Se eu tinha medo das pessoas não gostarem do meu conteúdo, delas acharem que o meu conteúdo não era um conteúdo de valor, ou se o meu medo era do julgamento das pessoas. Entendeu? Da comparação. Blogueira, agora quer ser blogueira. Não exatamente tem ser blogueira. A gente ama as blogueiras, né? Sim, claro. Mas sempre vem com esse tom de crítica, né? Um tom meio snob. De piadinha, né? Acaba que no início vem muito com um tom de piadinha e eu até nem sei porquê, né? Porque também é uma profissão e hoje é uma profissão super reconhecida. Remunerada. Destaque hoje no mercado do marketing digital. E assim, só que no começo começa aquelas piadinhas e acaba te dando uma certa incomodada. Então, assim, o que pesou para mim no início foi exatamente isso. Até que um dado momento, em um curso que eu fiz,
Lá a gente teve uma palestra super top com uma mulher foda. E lá ela disse uma frase que eu nunca vou esquecer, que entrou na minha cabeça e ela ficou e ela fica até hoje. Que quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Então, assim, quando as pessoas começam a te ver, a ver o seu trabalho, ver que você é competente naquilo que você faz, quando ela pensa assim, eu quero fazer uma maquiagem, de quem que ela vai lembrar? Do que ela viu, né? E hoje o nosso Instagram é como se ele fosse um book, né? Antigamente você olhava a revista e tudo. Hoje você olha o Instagram para ver o trabalho da pessoa. Primeiro ponto, o Instagram. Você falando sobre as críticas e ser visto, né? Aquele encaminhar dos stories. No começo eu ficava, meu Deus, para quem que encaminhou, tá falando mal de mim, não sei o quê. Hoje eu penso assim, tomara, mesmo que seja para falar mal, mas encaminha, porque tá ajudando a divulgar o meu produto, enfim. Com certeza, encaminha. Claro. Falando bem ou falando mal, encaminha, porque tá me ajudando. Com certeza. Ó, no meu caso, já nesse ponto aí, foi assim, ó. Eu custei a tomar a decisão de fazer. Mas a partir do momento que eu tomei a decisão de fazer, hora nenhuma me barrou a questão de, o fulano tá falando mal de mim. O fulano encaminhou minha imagem porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hora nenhuma passou isso na minha cabeça. Porque eu me envolvi tanto, eu tenho me envolvido tanto com o conteúdo em si pra passar, que eu nem consegui lembrar, entendeu? Porque assim, o intuito hoje dos stories e do vídeo é o auto-engajamento. É você engajar com a sua audiência, com as pessoas que estão ali assistindo, vendo suas lives, vendo seus stories. Então, quanto mais engajamento você tem, você vai tornando a sua empresa uma empresa mais pessoal. Então, assim, hoje a gente tem que... Humana, né, Pri? Isso. Hoje a gente tem que ir muito pela linha do 1 a 1. Tratar a pessoa 1 a 1, tá? Respeitar ela. Mandou mensagem no direct, tentar responder. Eu ainda sou lerda com isso, mas assim, eu tenho tentado melhorar muito. Porque quando você trata a pessoa ali 1 a 1, separadamente, você mostra que você se interessou pela pergunta que ela fez, ou pelo assunto, ou às vezes ela só quer agendar um horário, consequentemente, ela já te acha uma profissional comprometida. Humana e comprometida. Exatamente. Então, ali você já vai criando um vínculo com a pessoa, e daí ela vai querer consumir cada vez mais o seu conteúdo, e o seu trabalho, e o seu serviço. Eu acho isso que você falou muito importante sobre a humanização da empresa, seja ela qual for. Se você vai ser digital influencer, maquiadora, enfim, vai vender maquiagem, o que você estiver vendendo, você precisa humanizar a sua empresa, né? Tratar. Porque às vezes a pessoa decora tanto, tem um textinho ali tão elaborado que você fica assim tão artificial que ela fica, gente, como que eu vou acreditar nisso? Hoje, eu tô tão escancarada que eu vou lá, cheia de acnes e manchas, eu gravo sem filtro, pra pessoa ver realmente como que funciona e ver, eu sou gente como você, eu sou de verdade. Não é aquele filtro que você fica ali perfeita, maravilhosa. Não, eu sou humana, eu tô aqui pra falar com você, pra poder... Igual para igual, sobre um produto, né? Então, o que você falou eu acho muito importante. Quando a gente trabalha com rede social, as pessoas precisam sentir que existe um humano ali de trás da tela. Ninguém não um robozinho com texto ali que ele manda para todo mundo, né? Exatamente. Então, assim, é muito importante. E o comprometimento. Porque se você grava na segunda-feira e vai gravar só daqui 15 dias, não resolve. A pessoa não lembra mais. Nem o Instagram entrega mais o seu conteúdo para ele, né? Não então, é aquilo que eu falei anteriormente. É a insistência, a constância também. Exatamente. E assim, hoje não tem como nem discutir, né? O marketing digital, as ferramentas digitais que a gente tem, como o Instagram especificamente, que é a ferramenta mais cogitada hoje no mercado, ela é imbatível com questão de divulgação e de venda do seu trabalho. Então, quando você tá ali, igual você falou, insistentemente, vendendo o seu trabalho, seja no story, seja no seu feed, mas você tá alimentando a sua audiência com conteúdo, ela vai querer cada vez mais consumir o seu conteúdo. E isso só vai te trazer mais e mais entrega do Instagram. Você vai se tornar cada vez mais conhecido. E com certeza você vai colher os frutos, porque uma hora ele... Pri, uma coisa que eu até anotei aqui que eu queria falar é sobre inspiração. Desde quando eu me formei em psicologia,
eu já me inspirava em grandes profissionais. Por quê? Tem até um livro que chama Sonho Grande, que ele fala que você sonhar grande dá o mesmo trabalho que você sonhar pequeno. Então, por que não sonhar grande? Então, assim, eu sempre me inspirei em pessoas muito grandes. Obviamente, hoje a gente tem uma pessoa aí, estou falando da Boca Rosa, não da Bianca, da Boca Rosa. Eu Sim, me inspiro empreendedora, demais né? nela. Outra mulher que hoje não está no momento tão bom da carreira do marketing digital dela, mas que me inspira muito, é Anitta. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essas inspirações para você. O dia que você está desanimado, você olha lá, porque tem dias que a gente está desanimado. Com Gente, certeza, mas sem dúvida. hoje tá tão difícil. Aí você olha onde a pessoa conseguiu chegar, onde ela tá, e aquilo te traz uma energia nova. Então, ter uma fonte de inspiração, eu acho muito bacana também para quem está trabalhando, seja lá com que área for, né? Mas mais especificamente no marketing digital, que é o que a gente está falando. Certo. É bem legal também essa questão de inspiração, né? Eu também tenho as minhas inspirações, claro. E, assim, aquele dia que eu tô, assim, muito desanimada, aí eu vou lá, vejo o story do Érico Rocha. Não sei se vocês conhecem, mas se vocês não conhecem, vocês precisam Passei a conhecer. porque o cara é muito, mas ele é muito foda. E a Amanda também, que é a minha mentora, e ela é simplesmente maravilhosa. Maravilhosa, ela é muito foda, tanto na estrutura de maquiagem, né, de formar maquiadores, quanto na questão de marketing digital. Então, eu tenho minhas inspirações. E o dia que eu tô lá desanimada, às vezes sem ideia de conteúdo, aí eu corro lá, olho, me inspiro. Eu já tive a oportunidade de fazer network não, gente, não fala, um curso com ela. Workshop. Exatamente. Eu fui e ela tava, e ela ainda não tava com esse projeto dela, e eu vi e falei assim, gente, ela tem um negócio diferente, assim, né? Uma energia gostosa, ela também então, me inspira. Uma das coisas que ela sempre fala muito, que muito me inspira, é exatamente isso. Ela fala que a energia do ao vivo, do fazer live, é exatamente isso. É que você mostra a energia. E assim, quando você tá numa live, ou às vezes no ao vivo mesmo, você consegue, se você colocar uma música aqui agora, você vai, se a música for romântica, você vai passar a sensação de romantismo para a pessoa. Da mesma forma, é a energia que você está interiorizada, na sua fala, as pessoas conseguem sentir essa energia. Então, assim, ela sempre busca muito esse diferencial, tá? Pri, eu acho que a gente pode entrar. Eu acho que cabe a gente falar também, assim, né? Que às vezes as pessoas levam o trabalho aqui no Instagram, nas redes sociais, de qualquer jeito. É uma rede mesmo que as pessoas entram para se divertir. E não é um trabalho muito sério. Eu acho que eu posso falar que você estuda na madrugada, que você tem 2 filhos e você abdica de estar com seus filhos para estar estudando. Então, assim, uma coisa que você tem que pensar quando você quer trabalhar com marketing digital, que é um trabalho e ele exige o que a gente falou, comprometimento, profissionalismo e estudo, né? A gente estuda e fica de olho no que o pessoal está postando, segue pessoas que dão dicas de como interagir, de como postar. Tem que levar muito a sério para você conseguir passar isso para o seu cliente. Ó, isso aqui é sério, pode confiar, né? Então é muito importante estudar e pensar com seriedade no que você está fazendo. Não é simplesmente chegar e falar alguma coisa que você não tem respaldo, não sabe, né? Você tem que chegar a falar e provar que aquilo que você está falando realmente é real. Para que as pessoas possam ter confiança no seu trabalho e acreditar. Por isso que eu apareço com a cara lavada ali e falo, gente, ó, é assim, essa base tampa tanto, essa outra tampa tanto. Para a pessoa entender o que acontece de verdade. Exatamente. Né? Às vezes, que a gente também tem que mostrar para a pessoa que a gente não é um robô, né? Que a gente tem vida social, senão ninguém vai nem querer também essa vida, né? Essa carreira que a gente tem. Que a gente tem que ter vida social também. Uma coisa que eu queria falar aqui com você agora é sobre um assunto assim que assim, eu estudei recentemente, eu descobri recentemente, eu nem sabia que existia essa síndrome. Para mim é muita novidade, mas chama Síndrome da Impostora. Aí, se você quiser falar um pouquinho sobre o assunto. Na verdade, assim, quando a gente fala sobre psicologia, é um âmbito muito extenso, muito grande.
Mas pelo que eu pude entender, o que é a síndrome da impostora? É quando uma pessoa que é capacitada, ela tem capacidade, ela sabe falar, ela sabe se expressar, ela entende sobre o produto, né? Tô dando um exemplo. Mas aí ela simplesmente tem medo do que as pessoas vão falar, fica se inferiorizando, entendeu? E às vezes ela pensa que uma pessoa que não é tão capacitada igual a ela é até melhor que ela. Então, assim, essa é a síndrome da impostora. Vamos pensar que impostora é como se fosse alguém que pegasse aqui a sua autoestima, a sua credibilidade que você tem com você mesmo e levasse embora, né? Então, é isso que a gente precisa tratar, que é um ponto que a gente volta, que você tinha falado lá no início, né? O que é meu medo? Exatamente. O que é o meu real medo? Então, a síndrome Da impostora. Travou. Oiê. Travou. Gente, travou aqui. Voltou? Voltou? Voltou. Mas a voz ainda não tá, como que fala? Tá confuso, não tá certo com a boca. Fala oi. E aí, agora? E agora? Tá, acho que voltou. Tá certo? O meu tá certo? Tá, o seu tá. Então voltou. Então vamos. Voltou. Então, a gente estava falando sobre isso, então. Só resumindo, né? A síndrome da impostora é alguém capacitado, ela tem a capacidade de fazer alguma coisa e acha que não tem. Fazer. E, gente, terapia tá aí pra isso. Valorizem terapia. Valorizem a terapia. Ah, eu sempre fui tímida e não sei o quê. Assume essa timidez, assume a sua personalidade e vai desenvolver, entendeu? Eu sempre fui falante, mas se você não é, assume a sua personalidade para você conseguir desenvolver. Eu assumo a minha que eu converso demais para segurar minha boca, porque senão eu fico conversando demais, entendeu? Entendeu? Bom, gente, só falando um pouquinho do que a Sandy falou, eu achei bem interessante sobre essa síndrome, porque eu acho que muita gente por aí tem, inclusive eu acredito que eu tinha, não sei. Mas a gente acaba se sabotando, né? Porque a gente fica assim, mas eu não vou dar conta, mas meu conteúdo não é de valor. Não, mas eu sou tão feia. Como que eu vou aparecer nas câmeras? Eu sou muito feia, eu não vou saber falar, minha língua é travada, minha língua enrola, eu gaguejo. A minha língua é travada. A minha também, a minha língua é presa. bate no dentinho, ó. Então, assim, era uma das dificuldades que eu tinha, né? E aí a gente acaba se sabotando, aonde a gente não produz conteúdo, a gente não se torna conhecido e a gente se sabota, porque a gente se prejudica com uma coisa assim que podia ser maravilhosa para alavancar ali aquilo que você está fazendo, independente do que seja, você acaba se barrando e se sabotando. Essa autossabotagem é muito difícil, né? Porque assim, você fica, agora eu faço, eu vou esperar, eu acho que eu tô assim, pra não sair. Gente, começa, você só tem que começar, sabe? Exatamente. Quando eu comecei, eu não tinha o ring light, aí eu fui lá, falei com o meu sogro, falei assim, é um negócio em redondo com as lâmpadas, ele foi lá e fez pra mim. E depois a gente foi melhorando com o tempo. Então, essa autossabotagem a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela realmente prejudica demais. Você fica... Já tem um ditado, né? Como que é? Antes feito do que perfeito, né? Porque se você fica esperando a perfeição o tempo inteiro, às vezes não vai sair nunca. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Exatamente. Até os famosos são cancelados. Imagina a gente se vai sair perfeito. Ixi, né? Vamos ser cancelados ainda. De vez em quando eu posto umas coisas aí que eu não sei não, que eu acho que eu sou. Não existe glória sem dor, então não tem como, né? Ô, Pri, então, assim, pra eu falar mais uma coisa, assim, que agora no caso para quem quer vender, né? Não para quem quer ser digital influencer, que eu não sei se cabe, mas para quem quer vender. A minha prioridade, enquanto Sandy Makes, né? Eu nunca quis seguidor, eu sempre quis cliente. Exatamente. Então, assim, tem uma diferença muito grande. Eu nunca preocupei em ter X seguidores, né? Eu sempre preocupei números em não ter diz Y nada. clientes. Eu falo assim, se eu tiver 200 pessoas me seguindo no Instagram, mas que sejam 200 pessoas ativas comigo, que comprem, pra mim eu valorizo muito mais. Então, a gente tem que parar de assim, mas fulana tem 10 mil seguidores e eu tenho 1.000. Às vezes, você com 1.000 seguidores,
diferença muito grande entre seguidor e cliente. E quando você começa, eu acho que tem que ter essa noção, porque tem muita gente que fica morrendo de medo, né? De vergonha, ai, mas eu só tenho 1000. E acaba entrando numas barcas furadas, né? Porque existe muita coisa ruim na internet, porque a internet é terra de ninguém. Aí tem vendendo seguidor, tem uns sorteios, assim, tem muito sorteio bom, inclusive a gente faz para poder mostrar o nosso trabalho para as outras pessoas, mas tem muito sorteio que é cilada também, né? Então, assim, tem que ficar de olho nisso para andar bem certo, né? Porque internet hoje as coisas correm assim. Então, para você ser cancelado é daqui para ali. Então, tem que tomar muito cuidado. É exatamente isso. Foi legal você abordar isso aí, que eu até quero falar uma coisa sobre isso. Na verdade, números não é tudo. Eu não vou falar que números não é nada, mas eu vou falar que número não é tudo, tá? Igual a Sandy falou, você pode ter 10 mil seguidores, mas às vezes você pode ter 5 clientes. Então, o que importa para mim hoje é que os seguidores que estejam comigo, me acompanhando, sejam seguidores que gostam do meu conteúdo, que gostam do meu trabalho e têm a intenção de um dia comprar ou que seja o meu serviço ou os meus cursos. O que interessa estar aqui comigo hoje nessa live são pessoas que queiram crescer tanto no digital, como marketing digital, que é um foco, uma coisa que eu, assim, tô muito apaixonada de um tempo para cá, assim como a maquiagem e os cursos, tá? Seja os cursos VIP, quanto os cursos online, que com certeza vai ser o próximo passo nessa minha caminhada. Com parceria com a Sandy. Novidade, gente. Marqueteira. Vocês fiquem de olho aí que vai ser novidade top. Vai. Então, a gente vai ter novidades, né? Assim, show. Quando eu comecei a postar meus stories, eu abri o jogo, né? Meu stories tinha 300 visualizações. Hoje, meu stories dá 1.500 visualizações. Então, pra mim, gente, tem 1.500 pessoas vendo meu stories. Você tá querendo no comprar seu leque. trabalho. Se eu fecho, sabe, uma pequena porcentagem de vendas em cima desses 1.500, pra mim já é, nossa, eu tô no céu. Então, assim, quando eu comecei, era 300. Se eu fechasse uma venda no dia, não, era maravilhoso. Então, assim, tem que começar e tem que começar certo, né? Sim. Você tem que começar certo para você colher bons frutos. E entender realmente essa diferença. Seguidor não é cliente. Né? Não é cliente. Exatamente. Então, agora, ó, vamos para as diquinhas para você que ainda não posta seu trabalho, que ainda não vende seu produto na internet, para você começar a vender para ontem. Então, assim, a primeira dica que eu vou dar para vocês, a Sandy vai complementar depois e dizer que com certeza é verdade, quando você for gravar seus vídeos, não fica se vendo depois. Porque quanto mais você vê antes de postar, mais defeito você vai achar, mais defeito você vai colocar. Então, posta e sai correndo. Posta e sai correndo, igual ela falou. Assim, story, gente, eu não vou mentir pra vocês, não. Eu tenho muita dificuldade com gravar story ainda. Eu fico bem robozinha ainda, sabe? Mas eu gravo assim, posto logo. Eu sou o oposto da Sandy. Meu negócio é as lives. Eu já tenho... Justamente, gente, pela questão de eu ter mais frequência com as lives. Então, acaba sendo mais natural pra mim. O que já é o contrário pra ela. Que já e eu não, e a minha primeira live, a minha frequência é com stories, o que é mais fácil pra mim. Olha aí que exemplo bom, né? Viu? Show de bola. Então, vamos lá para a nossa... pode falar. Outra coisa, além de você ficar se vendo, é muito ruim quando uma pessoa fica te vendo perto de você. Hoje, pra mim, isso é tranquilo. Mas quando minha mãe começava a ver meus stories do meu lado. Horrível. Ai, Jesus, horrível. Não, mas pelo amor de Deus, vai ver esses stories lá longe. E ela vê tudo. Ela vê tudo. É horrível, incomoda mesmo. Principalmente no começo, incomoda demais. Teve um dia que o Caio, nosso primo, inclusive, falou assim que não aguentava mais abrir o Instagram, só tinha stories meu, que ia parar de me seguir, ia me bloquear. Falei, então para de seguir, então bloqueia, porque eu vou continuar postando. É o seu trabalho, é assim que você se vê. E continuei, mas ele só pegando o meu pé mesmo, então... Então, ó, a nossa segunda dica, gente, é... Sabe aquelas piadinhas? Não se intimide com as piadinhas.
é muito normal e muito natural, você também deve ter passado por isso. No começo, quando você começar a postar seus primeiros stories aí, sobre o seu trabalho, ou sobre os produtos que você vende, as pessoas começaram, principalmente na família, os amigos, né? Nossa, blogueirinha! Na família foi aonde eu mais escutei. Eu sei, eu também, eu ainda tô escutando, eu ainda tô nessa fase, né? Mas Mas blogueira assim, mesmo. E aí? Tem que ter exemplo de ser uma blogueira na família. gente, assim, isso eu não, nunca na tive verdade, blogueira. no começo me Nada incomodava. contra. Até eu entender que isso não tinha que me incomodar. Primeiro, eu não tenho ideia, eu não tenho. O meu objetivo, o meu foco não é ser blogueira. Eu quero ser uma microempreendedora e focada no marketing digital. Exatamente isso que eu quero. Só que as pessoas ainda não sabem diferenciar blogueira para microempreendedora e marketing digital, tá? São duas coisas que são diferentes, tá? A blogueira é aquela que divulga o serviço de várias pessoas. É aquela que vende produtos ou faz divulgação, propaganda de várias coisas, de N coisas. No meu caso, eu vendo o meu trabalho e o meu serviço. Então, eu faço marketing daquilo que eu vendo, do meu produto, tá? Então, assim, a diferença é isso. Só que te chamar de blogueira, a gente tem que achar bom. Se você receber recebidos, que maravilha. Pode mandar recebidos aqui, ó, qualquer demais da conta, tá doido? Não, e eu fico assim... Vixe, tô às vezes, meu namorado, meu noivo, sei lá, não aprendi a falar noivo ainda não. Ele fica assim, pra que postar isso? Não tem necessidade, por que você tá postando isso? Tem que postar só do produto. Eu falo, criatura, as pessoas gostam de pessoas. Se eu ficar tirando foto ali das paletas, tudo, isso não vai nem saber, entendeu? Então, assim, as pessoas gostam de pessoas. Então, quando você começa, às vezes, a postar um pouquinho do seu dia a dia, né? Um pouquinho da sua rotina, os bastidores, mostrar como que o negócio funciona. As pessoas gostam de ver. E se seu amigo, sua família tá te chamando de blogueira, obrigada pelo elogio, porque hoje blogueira é uma profissão muito bem remunerada. Quantas blogueiras a gente não tem no país? Riquíssimas, né? Riquíssimos, porque tem os homens também. Então, assim, é o que você falou, das piadinhas, você tem que ter em mente o que você quer. É isso que você quer? Então pronto, entendeu? Ninguém vai te segurar. Exatamente. Outra dica super bacana é você treinar. Então, se você tem muito medo, muita insegurança, treina, pega ali o celular, a hora que não tiver ninguém, porque os primeiros stories a gente precisa fazer mais só a gente mesmo, porque perto de outras pessoas a gente se trava muito mais, não tem nem comparação. É você treinar, para você soltar mais a voz. No começo eu falava bem baixinho, tinha medo de falar, falava baixo, ficava muito dura, agora eu já tento ficar mais leve, mais, a postura mais suave, mais solta. Acho que ainda tá pesado, mas assim, a gente tem que começar. Não tem jeito de você já começar lá no pódio, número 1. Você começa da escadinha e aí você vai trilhando o caminho até você chegar aonde você acha que tá bom. Gente, eu acho que a gente nunca acha que tá bom. Você sempre vai achar que pode ficar melhor. Mas isso é bom, que a gente vai sempre melhorando, né? Claro. Como diz a nossa ex-presidenta, não vamos estipular uma meta, deixa a meta aberta. Quando a gente seguir chegar numa meta, a gente dobra a meta. Exatamente. Desse treino, o meu delineado, a Tainá, que foi a primeira pessoa que eu fui fazer um delineado, ela vai poder te falar, eu tremia pra fazer o delineado, né? Eu falei, peraí que eu vou treinar. Treinava em mim, treinava na minha mãe, já treinei até no olho pro meu namorado. Fazia de novo. Hoje, eu acho o meu delineado lindo. Eu falo, gente, como Deus é bom e como treino é tudo, né? Porque hoje o meu delineado já é muito bonito. Eu consigo fazer um traço bem bonito. Até no meu olho, que é difícil, que é caidinho aqui, eu consigo fazer. Então, isso que você falou é muito importante, treino. Exatamente. Foi bom você falar sobre treino e abordar um pouco mais, assim, levado para maquiagem. Vou aproveitar esse gancho e falar que, assim, existem 3 pilares que a gente precisa entender e trabalhar para quem quer se tornar um maquiador profissional. Você precisa de treino, primeiro ponto. Sem treinar, você nunca na vida vai conseguir absolutamente nada com a maquiagem. Sandy, me ensina colar cílios postiço. Gente, não existe uma mágica para colar cílios postiço.
Existe você ir lá todo dia e tentar colar os cílios postiços. Aí você vai conseguir. Exatamente. Então, é treino, aperfeiçoamento, buscar sempre fazer novos cursos, se aperfeiçoar na área, tá? Não é ficar com a bunda sentada na cadeira esperando cair do céu, que nada cai do céu. Exatamente. Tá no famoso BNC, né? Bunda na cadeira, mas bunda na cadeira só se for para estudar. Do contrário. Não, a gente já fez quantos cursos, né, Pri? Quantos cursos? Nossa, meu Deus, eu já perdi as contas já, na verdade. E o outro é uma boa divulgação do seu trabalho. Então, não adianta você treinar, não adianta você se aperfeiçoar e você ficar dentro do seu cafofo, esperando a cliente bater na sua porta, porque a gente não tá mais nessa era, esquece. Não existe. Passado. Gente, claro as lojas que já existiam hoje estão tentando se acostumar com isso, com a venda pelas redes sociais. Exatamente. Imagina quem está começando agora, né? Você já tem que começar na rede social. Exatamente. É o que eu falo. Quando eu comecei, eu não tive a oportunidade que a gente tem hoje de maneira tão esclarecida, principalmente em relação à rede social. Então, hoje eu falo assim que é muito mais fácil você se tornar um maquiador profissional em 1 ano, em 30 dias, em 2 anos, do que você se tornar um maquiador igual foi o meu caso, que eu levei, tipo, 6 anos para mim, né? Falar que eu tenho meu nome, que eu já tenho, né? Já tenho, graças a Deus, muita cliente, bastante experiência. Claro que eu quero melhorar muito, não tô nem na metade do que eu quero, mas agora eu tenho certeza que com o marketing, eu acho que é o que estava faltando para fazer essa junção com o que eu já estava fazendo antes. Eu sei que agora vai alavancar, assim, 300%. Muito mais. A gente tem que pensar que, assim, o celular tá na mão da pessoa, ali, o tempo todo. Quando você posta, o seu serviço tá ali, na cara da pessoa, do ser, né? Então, assim, você tem que postar mesmo que ela vai conseguir. Então, assim, é muito mais fácil. Antes do Instagram, o que você fazia para mostrar o produto o seu serviço para o cliente? Era muito mais trabalhoso. De casa em casa. Hoje é tudo de graça, Instagram é de graça. Gente, mas eu não tenho uma logo. Tem o Canva, que é um aplicativo que você entra lá e faz sua logo de graça. Tem InShot para você ir lá e editar seus vídeos. Tem aplicativo de stories. Então, assim, tem tanta coisa de graça ali para você usar, para você mostrar o seu trabalho, né? Outra dica super importante também é você encontrar um diferencial. Então, assim, hoje a gente tem uma concorrência muito grande no mercado. E, infelizmente, a gente tem boas concorrências e más concorrências. O que é isso, Priscila? Você vai me perguntar, o que é isso? Boas concorrências e má concorrências? As boas concorrências são aquelas que você vê e fala, nossa, eu acho que eu quero chegar lá. Não invejar, né, gente? É diferente. É você pegar aquela pessoa, né, como inspiração. Você vê o story daquela pessoa e você tem vontade de ser melhor. Você não ser melhor que ela, mas você ser melhor no seu trabalho. Exatamente. Não ache que a grama do vizinho é mais verde que a sua, porque ela zelou pela grama dela e você tem a obrigação de zelar pela sua, tá? Então a gente tem que saber diferenciar. A gente é responsável pela nossa felicidade, não pela outra. Isso aí que você tá falando é importante, porque eu olhava, nossa, fulano tem tanta cliente, eu não tenho ninguém. O primeiro Goianésia Mix que eu peguei, cliente de 1 da tarde até 11 horas da noite, eu nunca mais faço isso. Nunca mais. Então, assim, o que tem maquiador que faz, então, assim, dói as pernas, dói o pé, dói as costas, dói a cabeça. E eu ficava assim, nossa, mas fulano deve ser feliz demais, porque pega cliente de manhã até a noite. Gente, dói, é cansativo. É cansativo demais. Então, você não sabe o que o outro tá passando, né? Mas é o que você disse. É se inspirar pra gente melhorar o tempo todo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os maus concorrentes. O que é os maus concorrentes? São aquelas pessoas que você às vezes segue, que você olha e fala, nossa, mas ela maquia pior que eu. Gente, isso é feio. Não fala que a pessoa maquia pior que você, não. Porque você não sabe o que ela passou para estar ali. Você não sabe há quanto tempo que ela está fazendo, tá? Então, você tem que aprender a respeitar o processo das pessoas. Porque para você chegar onde você chegou, precisa de um processo. Não é uma vezes, não é uma mágica. Então, assim, não compare você com outra pessoa. Primeiro,
você não sabe que a pessoa chegou para estar ali. Segundo, você não pode, de forma alguma, rebaixar o trabalho da outra pessoa perante ao seu, porque você não sabe em que etapa do processo que ela está. O que você pode fazer é tentar, às vezes, ajudar. Se for uma pessoa que tem conexão com você, tentar ajudar, auxiliar, porque críticas construtivas, elas são bem-vindas de todos os ângulos. Outra coisa, esses dias eu estava vendo uma live do Érico, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Se você segue uma pessoa e você fala assim, nossa, mas aquela pessoa tá maquiando mais que eu, nossa, mas aquela pessoa, ela tá mais conhecida do que eu. E isso te incomoda? Isso te faz mal? Ao ver os stories dela, as postagens dela, você fica deprimido? Para de seguir essa pessoa. Esquece, tira isso da sua linha. Não, isso vai te travar. Isso vai te travar, isso vai te impedir de crescer. Agora, se você consegue ter maturidade e enxergar de outro ângulo que aquela pessoa, às vezes, realmente faz um trabalho melhor que o seu, não melhor, eu não diria melhor, eu diria diferente. Ela tem uma coisa diferente e com isso ela consegue conquistar outras pessoas, mas isso não te afeta, pelo contrário, isso te motiva, aí sim você continue seguindo essa pessoa, tá? Então, era isso que eu queria deixar aqui, porque, assim, graças a Deus eu sou muito, mas muito, muito bem resolvida com isso, entendeu? Mas eu sei que tem pessoas que não são. Então, se isso te incomoda, elimina da sua vida, das suas redes sociais, não por uma questão de não gostar da... Não é isso, gente, tá? É só que tem pessoas que têm mais dificuldade de lidar, às vezes, com... Não vou falar sucesso, que talvez as pessoas possam interpretar mal. Mas com o que a pessoa está construindo. Eu quero ressaltar sobre o que você falou, que eu acho muito, muito, muito importante. E eu acho que é uma frase que resume tudo isso que a gente está falando aqui. Respeite o seu processo. Você falou de respeitar o processo do outro, mas é também preciso respeitar o nosso próprio processo. Exatamente. Respeitar onde você está, o que você pode fazer agora, o que você tem de grana para investir. Então, assim, quando eu abri a loja, quem veio aqui no início, lembra que eu ficava numa mesinha lá no cantinho, porque eu não tinha dinheiro para fazer o caixa. Depois que eu fui fazer o caixa. Enquanto isso, tinham lojas enormes aqui em Goianésia, loja que parece uma casa de boneca, de tão linda. Mas é o meu processo, é o que eu tinha naquele momento. Hoje eu já tenho um caixa, eu tenho os balcões. Gente, quando eu consigo essas coisas, eu vibro tanto, porque é uma vitória, mais uma coisa que eu consegui, né? Então, assim, quando eu comecei a maquiar agora, respeite o seu processo. Eu comecei a fazer doce agora. E aí, que momento você tá? Parar de se comparar com o outro, porque você não sabe o que acontece na vida dele, o que ele passou até chegar na onde ele tá hoje, né? E se não chegou, por que ele não chegou? E aonde você tá? Então, assim, realmente tem que estar bem resolvido. E se é difícil para você entender isso, existe terapia. Agora, meu lado psicólogo, né? Terapia existe para isso, para autoconhecimento, para você se desenvolver, né? Então, assim, é muito importante isso que você falou sobre o processo da gente e o processo do outro. Legal. Uma coisa que eu queria falar também é que, assim, às vezes a gente almeja tanto chegar em um determinado objetivo, em um determinado lugar, que a gente esquece de valorizar a melhor parte. Como assim a melhor parte não é o objetivo? Não. A melhor parte é o caminho até o objetivo. Porque é através do caminho que você, quando você chegar lá no objetivo, você vai vibrar, você vai se orgulhar daquilo que você conseguiu e daquilo que você construiu. Então, e no meu caso, eu vou dobrar a meta. Exatamente. Eu sou dessa. Dobra a meta. Chegou na meta, eu dobro a minha meta. Exatamente. Não se acomoda, não. Porque a gente não se acomoda, não, meu filho. Nunca. Então, era isso. Outra coisa que eu queria falar, deixar de diquinha pra vocês, é sempre estar mostrando os bastidores. Acho que a Sandy já até meio que falou. Os bastidores é muito importante, tá? Porque às vezes a pessoa não entende o que tem por trás de tudo aquilo ali. E tem todo um planejamento, pelo menos assim no trabalho que eu tenho desenvolvido, tem todo um planejamento, tem estudo, tem dedicação, tem muita limitação.
Tem dias que você tem vontade de desistir, tem dias que você quer chorar, que você quer literalmente desistir, tá? Mas assim, o que importa no final das contas é se você tiver um objetivo. Primeiro ponto é ter um objetivo. Exatamente. Se você não tem saber objetivo, aonde você quer você não chegar. vai sair de um lugar para ir até o outro, porque você não quer saber o porquê. Mas por quê? Eu posso ficar aqui, tá muito mais cômodo para mim. Então, o primeiro ponto é ter um objetivo traçado. Tá, então assim, resumindo, eu acho que tentando enumerar, o primeiro lugar, no meu caso, no meu processo, foi Deus. Eu sempre coloco, foi Ele no primeiro lugar, que me ajudou com a minha fé. Então, assim, se você, às vezes, tem muita gente que não acredita, ok, mas assim, é uma grande força que eu tenho. Foi Deus, depois a constância, respeitar o meu processo. Eu sempre pensei nisso, por isso que quando você falou eu vibrei, porque eu sempre tentei respeitar meu processo. Quando eu me pegava ali sofrendo, porque o outro estava na minha frente, falava, não, mas peraí, né? Peraí, vem cá, senta aqui. Eu sentava comigo mesma, vamos conversar nós duas. Então foi isso. E não desistir, né? Não desistir, treinar bastante, seja o que for o seu nicho aí, treinar bastante, né? Treinar, estudar, ser ético, né? Ser respeitoso com as pessoas. E aí eu acho que quando fala, engloba isso tudo, é fazer o bem. Não tem como dar errado quando você está fazendo o bem, fazendo certo. E assim, uma coisa que eu queria deixar aqui para vocês pensarem um pouquinho, é o seguinte: nada na vida é fácil. E o marketing digital, as redes sociais, você vir aqui e dar a cara a capa, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Tá? Então pense sempre nisso. Se fosse fácil, todo mundo faria. Então se orgulhe de você, se você faz, você já é um vencedor, já é um vitorioso. Busque sempre inspirar em pessoas melhores que você, sempre se inspire em pessoas melhores que você. Se algo te atrapalha, procure outro caminho para seguir, aponta sua seta para algo que te incentiva, que te motiva. Não deixa você travar, não deixa as coisas ruins que estão às vezes ao seu redor te deixar uma pessoa negativa, pelo contrário, tente sempre usar, por exemplo, vou citar um exemplo que todo mundo está vivendo agora, que é a pandemia. Então, ao invés de você ficar aí sentado, pensando na vida, pensando, mas como que vai ser amanhã? Será que vai durar até o final do ano? Claro que a gente se pega pensando, porque a gente é ser humano, não tem como não pensar. Principalmente, assim, no meu caso, na minha profissão, tenho enfrentado uma fase difícil, porque as produções não vão voltar a acontecer nem tão cedo, certo? Mas o que eu fiz? Eu encontrei um segundo caminho. O que foi esse segundo caminho? Eu tô fazendo uma coisa que eu já tinha vontade há muito tempo, que é entrar para o mundo online. Então, eu vou realizar esse sonho. Esse arrasando! Eu acho que não poderia vir em um momento melhor. E eu espero de verdade, gente, de verdade, que o meu conteúdo seja para transformar a vida de outras mulheres, que isso transcenda para inúmeros lugares, tá? E mostrar para vocês que a gente pode fazer de uma situação ruim uma situação menos pior. Eu não vou falar boa. Não é boa nesse caso, né? Nesse caso, não tem como ser boa. Uma situação boa, mas uma situação menos pior. Então, use o tempo que às vezes você está tendo, ou por estar desempregado, ou porque já não estava trabalhando mesmo, para estudar. Não importa se é maquiagem, se é vender produto, igual se é se tornar psicóloga, advogada, não importa qual que é a sua profissão. Mas o que importa é você decidir aquilo que você quer e encarar. Então, se você quer entrar para o mundo online ou só quer divulgar seu trabalho, não espere o perfeito, tá? Porque a Sandy falou a frase, eu vou repetir aqui agora. Antes o feito do que perfeito. Exatamente. Então, essa frase é da Amanda. Eu não sei se é dela, mas eu ouvi dela. Também é uma das frases que é um ditado antigo, mas dá pra gente se apegar nele. Exatamente. E assim, outra coisa é agora eu lembrar a frase. Só não desiste
Não, só vence quem não desiste. Oh, custou, mas saiu. Custou e saiu. Só vence quem não desiste. Era isso que eu queria deixar para vocês. Nós não Eu espero vamos que tenha desistir. ajudado. Não vamos desistir. E é isso aí, foi um prazer falar com você, Sandy. Muito obrigada, gente. Beijo. Bem na Sandy Makes, viu? Aqui tem maquiagem, tem perfume importado, feminino e masculino. Eu acho que às vezes as pessoas não sabem que aqui tem perfume masculino. Amor, tem alguém falando aí para virar a câmera. Eu não consigo virar. Mas na próxima a gente vai virar. Eu não sabia. A gente vai melhorando, gente. A gente vai melhorando aos poucos. A gente vira. Desculpa, é porque eu não sabia que tinha que ser virado o celular e o meu ring light só segura nessa posição. Gente, é porque é a primeira live dela, tá? Pra quem chegou agora, é a primeira live dela. Então, mas é isso, venham aqui na loja. A gente tá aqui com todo o cuidado de higienização, de máscara, de álcool gel, esperando por vocês, tá? E é isso, Pri. Muito obrigada pela oportunidade. Por nada, eu agradeço. Vamos desenvolvendo a nossa parceria aí. Depois a gente dá mais detalhes. E é isso. E é isso, gente. Amanhã eu espero vocês para mais um dia de live. Eu acho que já tá no 16º dia, não sei, já até esqueci. Mas essa semana vai ser muito conteúdo top. A gente vai ter muitas surpresas para vocês. E amanhã é técnica de maquiagem, para quem já tá enjoado do falatório. Amanhã é técnica de maquiagem e a gente vai retomar falando sobre os 3 pilares básicos para se tornar um maquiador profissional. Arrasou, Pri! Beijo, gata! Beijo, tchau! Tchau!